Então, dentro desse tempo do meu painel, eu queria abordar, e eu tomo como início o texto de Hebreus capítulo 10, verso 25, creio que é o que vem à mente de todo mundo, mas como eu sou o primeiro painelista, eu tenho o privilégio de usar o texto pela primeira vez. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E é interessante porque nós, no aspecto sociológico, se for fazer uma análise sociológica do que nós estamos vivendo, uma análise bem sociológica, nós estamos vivendo os dias em que a migração religiosa é um fato. Então, você, no último censo de 2010, você vê que alguns grupos religiosos perderam adeptos e migraram para outros tipos de denominações. E apareceu no dado do censo agora de 2010 um dado interessante: mais de 8% da população cristã não se diz congregar em alguma igreja. Em torno aí de 5 milhões, 3 milhões ou 5 milhões, me falha agora o número exato, mas em torno de 8% da população não declarou vínculo a alguma instituição religiosa, mas declarou-se ser cristã. É interessante porque até para nós que tomamos muitos termos que não são nossos, são termos cunhados fora do nosso arraial, como neopentecostal, que não é um termo nosso, desigrejado não é um termo, até um termo que já ganhou popularidade, mas não ganhou definição. O que é ser desigrejado? E eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, perguntando se era possível, dentro de uma doutrina ou dentro de uma teologia calvinista, o termo desigrejado. Porque é um contrassenso, é um paradoxo. Porque se cremos que uma vez salvos, a nossa salvação está guardada pelo Senhor, e se essa salvação é fruto de uma eleição soberana de Deus, como que alguém eleito soberanamente por Deus pode não ser mais eleito soberanamente por Deus? Como é que ele escapa? Como é que escapa? Então, esse termo desigrejado, na verdade, ele deveria ser cunhado como não vou dar conta. Houve revelação, glória a Deus, sem instituição. Sem instituição. E o sem instituição acaba sendo um institucionalizado, porque dentro da não instituição, porque não existe vácuo, ele se organiza. Então eu tentei encontrar um ponto de rompimento, ou quando isso começou a ganhar maior capilaridade no Brasil. E o ponto comum que eu encontrei com quem eu perguntei na pesquisa foi em 1998, com a queda do Caio Fábio, quando ele então começa e retorna com o caiofabio.com, ainda alojado dentro de uma rede de links do ejesus.com, e aí a partir desse momento abre-se todo esse leque de informações sobre agora, igreja entre aspas, agora temos uma igreja sem aspas e uma igreja com aspas. Nenhuma crítica em relação, aqui não é o momento para fazer isso, ao pensamento ou à fala do Caio Fábio, mas é apenas um ponto histórico que eu consegui medir quando isso começou a acontecer. O Genizar Virtual fez uma pesquisa, e está ainda debruçada sobre ela, sobre o perfil do desigrejado. Como é que funciona o desigrejado? Mas esse termo desigrejado, ele na verdade é um sem instituição. É um sem instituição. Dentro das igrejas de cunho pentecostal, esse rodízio é muito comum. Então você vai encontrando esse rodízio. Aqui na Vila, um caso muito específico aqui em Goiânia, aqui no Parque Anhanguera 2, tinham 7 Assembleias de Deus na Avenida Berlim, em menos de 300 metros. A Avenida Parque, quem conhece ali o Parque Anhanguera 2, a divisa com o Parque do Jardim Europa, Berlim. Então tinha uma na ponta ali de frente do Quinquim, que é o supermercado da região, e outro numa outra igreja da Assembleia de Deus, já quase na ponta, perto da Igreja de Cristo, Renascer. Dá 300 metros, acho que não dá mais do que isso. E cada uma tinha um dia de campanha. Um era domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta
e sábado, de forma que você poderia frequentar aquela rua durante toda a semana em 7 campanhas diferentes, sem entrar em concorrência. Eu só não sei se os pastores daquela rua entraram em acordo, ou isso foi tipo assim, aconteceu um milagre do Espírito Santo para que todo mundo pudesse participar ali todos os dias das campanhas. Então, as campanhas, elas movimentam muito. E é interessante porque a Mundial do Poder de Deus, eu nem sei se assim é o nome, domingo abre às 6 horas da manhã. E como eu sou muito gaiato, muito curioso, muito cheio, 6, 6 e meia da manhã, um culto lotado, perto da minha casa. Fui lá de manhã e sondando quem estava perto. Amigo, tudo bem que você frequenta aqui? Não, eu vim aqui de domingo. Mas você frequenta tudo? Não, eu venho para cá antes de ir para a escola bíblica dominical da minha igreja. E eu fui pastor de uma igreja e de manhã eu encontrava uma família sentada na sala de aula da escola bíblica dominical, mas à noite eu não encontrava essa família. E aí eu perguntei para a família, mas por que vocês não vêm à noite? É muito longe a casa de vocês, é perigoso, vocês têm medo de deixar a casa sozinho? Não, porque na verdade a gente frequenta a videira. Porque domingo pela manhã a gente traz as crianças para a escola dominical porque a gente acha melhor. Então essa não filiação, esse não amor à estrutura denominacional é o que de fato nós estamos vivenciando. As pessoas estão... É um secularismo meia sola. Eu não preciso mais da denominação e eu utilizo da denominação ou da igreja local aquilo que me interessa. É como se ele tivesse um celular e aí ele colocasse vários aplicativos. Aplicativo de estudo bíblico, Igreja Presbiteriana do Brasil, Louvor, aí eu vou para a Igreja X. Aí vida de pequeno grupo, aí ou célula, vou para esse. Então ele vai vivenciando várias experiências religiosas, transitando em vários meios. E isso não é um desigrejado. Aliás, muito pelo contrário, ele é um igrejado até demais. Porque o que ele mais tem é a igreja. Do outro lado, nós temos também aqueles que não frequentam mais as instituições, não frequentam a igreja local, mas frequentam a igreja universal. E aí universal é força de linguagem, porque ele não sai de casa, ele tem acesso a todo o conteúdo teológico pela internet. Então ele se autodenomina um desigrejado e que consome produto de internet para a formação da sua opinião. E ele acaba sendo militante, às vezes, de algumas ideias sem frequentar uma comunidade local. E aí nós temos um outro perfil, que é o desigrejado igrejado, que é o crente nominal. Eu me lembro na época em que a AD 2000 foi esse movimento, para a evangelização do mundo até o ano 2000. Eu me lembro de um dado, de uma preocupação numa das pesquisas, era com um número crescente de evangélicos brasileiros nominais. E qual é o perfil do desigrejado e igrejado? É aquele que senta e vai embora. É o que nós chamamos comumente do esquenta-banco. Igrejas com caráter mais metropolitano, como talvez a Maranata, a primeira igreja batista de Goiânia, a segunda igreja, a segunda presbiteriana de Campinas, igrejas históricas mais metropolitanas, talvez a realidade delas seja de receber muito esquentas-bancos. Gente que está vivendo uma vida de transição no Evangelho e resolveu descansar e viver no anonimato, porque no meio de uma grande multidão você consegue se esconder. E esse público talvez seja o mais nocivo, porque eu me lembro da parábola da semente, quando Jesus lança a informação dizendo: olha, há um grupo que conseguiu florir, aliás, conseguiu crescer, germinou, virou uma árvore, mas só gera sombra e ninho de passarinho, que é a semente que antecede a de 30, 60 e 100 por 1.
Mas Jesus disse que esse público nós não teríamos controle sobre ele, que esse público é o que Jesus disse que no dia ele vai tratar, que são aqueles que estão entre nós e talvez nem sejam convertidos. E me assusta porque nas andanças que eu tenho feito, eu tenho pesquisado e perguntado quantas pessoas nasceram no Evangelho, nasceram dentro de um contexto familiar. Então Goiânia está com 81 anos de idade, se salvo engano, é isso mesmo, né? 81 ou 80 anos, acho que 80, né? 81 ano que vem. Nós já temos a terceira geração de filhos do Evangelho. E nós tivemos um avanço muito grande em número de novos evangélicos, mas nós paramos. Estamos agora gerando filhos, evangelizando os nossos próprios filhos e batizando os nossos próprios filhos. Pouca gente vindo por conversão. Isso não sei se é a realidade da sua comunidade local, mas é a realidade da minha comunidade local. Nós temos 0% de novos convertidos e 100% de gente por adesão e não por conversão. A comunidade onde eu pastorei é uma comunidade de gente que migrou. Não porque eu seja um pescador no aquário, por favor, não faça juízo de valor a meu respeito. Eu só abri as portas. Mas na pesquisa e na conversa, de onde você vem, meu filho? Eu venho de andar pela terra. É gente que já experimentou todo tipo de lugar. E é interessante que eu tenho recebido muita gente, muitos neopentecostais, ex-neopentecostais, que cansaram de tanta aventura teológica. Então essa transição, aí no meio dessa bagunça toda nós encontramos o desigrejado, que não é desigrejado. Mas por que ele não frequenta mais as comunidades locais? O que foi que cansou na comunidade local? E aí estudos estão sendo feitos para tentar fechar ou estancar a porta de saída e alargar a porta de entrada. Mas levando e voltando para o texto, isso não é uma realidade só nossa e uma realidade contemporânea. Isso é uma realidade que acompanha a igreja desde que ela é igreja. Nós vamos ter pessoas que não vão ficar. O que nós precisamos saber é se nós estamos gerando pessoas que não querem ficar, ou se está dentro daquele fluxo normal de gente que não quer ficar, por conta do peso do Evangelho. E se de fato nós estamos tratando essas pessoas e estamos enxergando essas pessoas. Se nós sabemos aonde é essa porta de saída. Então culpar o desigrejado apenas também não é correto, mas também culpar a igreja por essa saída ou essa retirada desse grupo também eu acho que não é o caminho. Porque é muito perigoso quando você tenta segurar. Eu me lembro que um pastor me perguntou com muita dor no coração. A pergunta dele foi sincera. Ele me perguntou: pastor, o que eu faço para segurar os jovens da igreja? Aí eu disse para ele: acorrente-os. Vamos fazer o quê? Porque o senhor vai competir com quem? Nós vamos competir com a noite? Nós não damos conta. Aliás, aqui em Goiânia tinha uma igreja que eram 52 atividades diferentes por domingo, por sábado, porque o sábado é o Dia Internacional da Juventude. 52 programações diferentes no ano. Ninguém suporta. Na última, o pastor desceu de uma tirolesa na ponta de uma... Só que acho que alguém que montou a tirolesa não avisou para ele que tinha uma angulação, né? Tem ciência nisso. Sei que ele despencou e quebrou 2 costelas. Isso parece piada, mas é verdade. Você fantasiar a igreja de uma boate, e aí quando as pessoas entram ali, o tuf, nada contra o tuf, nada contra a luz, nada contra isso, né? Mas eu acho muita sujeira, é muita falta de honestidade você vender, aqui não é uma igreja, na cara de igreja, e aí você entra e tem departamento infantil, tem tirada de dízimos, de ofertas, tem gente cantando, tem gente pregando, isso é o quê?
É uma igreja. Então, vivemos fases também assim. Então, não acho correto, por conta dessa preocupação, gerar um enfraquecimento do Evangelho. E uma coisa que me preocupa e trago para esse painel é que o púlpito já não é mais, ou não tem sido mais, na sua grande maioria, e eu, infelizmente, eu gostaria de estar errado, cristocêntrico. Porque o pastor ele acaba sendo vítima deste medo de perder membros, e ele acaba atenuando a pregação do Evangelho. Alguns assuntos passam a ser proibidos no púlpito, e não é uma proibição explícita, mas é uma proibição implícita, porque às vezes um grupo representa 2/3 das entradas daquela comunidade. E aí a pregação do texto deixa de ser expositiva e acaba sendo uma exposição mais temática, porque com o tema você controla até onde o tema vai. De forma expositiva você não tem esse controle. Você tem que dizer o que o texto está dizendo, e às vezes vai atingir aquele irmão que você não queria que atingisse, ou um grupo que você não quer que atinja. Então todo esse medo do desigrejado, toda essa reação por conta das pessoas que estão saindo, tem gerado em nós algumas paranoias. E uma delas é achar que o defeito está na igreja do Senhor Jesus. Alguns grupos, com certeza, você vai encontrar em alguns grupos de comunidades locais um certo exagero em algumas áreas, ou a falta de controle em algumas outras. E é sinal que algumas pessoas que são sensatas e são equilibradas vão deixar aquele grupo, mas vão estar agrupadas a outro grupo. E isso é normal, nós temos assistido isso durante toda a história da igreja. Agora, existe um grupo que não quer estar com um grupo mais. Aonde esse pessoal está? E me assusta que o maior número de pessoas desse grupo não estão fora da comunidade. São desigrejados dentro da própria comunidade. Eu quero concluir. Nós não vamos apagar a luz, porque a igreja do Senhor Jesus é dele. E se nós cremos na eleição, se nós cremos, nunca senti tão à vontade para falar sobre eleição como hoje. Sempre a gente tem que falar mais ou menos assim, né? Mas hoje eu estou tão tranquilo. Se nós somos o grupo que Deus elegeu pela sua soberania, a igreja não possui desigrejados. A igreja do Senhor Jesus não. Talvez a igreja presbiteriana do Brasil, a igreja batista, Sal da Terra, comunidades, então possuam. Mas a igreja do Senhor Jesus não possui desigrejados. E eu escrevi recentemente um texto a respeito da ovelha perdida, porque Israel já chegou a ser a ovelha perdida. E ela foi encontrada na Babilônia. A igreja do Senhor Jesus, essa igreja, esse pequeno, né, que saiu, que está fora, ele ainda continua sendo igreja do Senhor Jesus. E é uma população muito crescente. É uma população crescente, e principalmente em Goiânia. Nós vivemos essa realidade com muita força. Nós não vamos ser os últimos a apagar a luz, porque a igreja do Senhor Jesus ela não vai acabar. Mesmo que ele não esteja frequentando um lugar de culto, qualquer lugar de culto, seja aqui ou em qualquer outro lugar, mesmo que ele não esteja frequentando um lugar de culto, ele ainda continua sendo ovelha do Senhor Jesus. E ele precisa ser alcançado. Eu não sei em que meios nós vamos conseguir fazer isso. É também preciso reavaliar nossas estruturas, a forma como nós recebemos os nossos membros, a forma como nós despedimos os nossos membros. É preciso também reavaliar se nós estamos entendendo como que funciona de fato os pequenos grupos ou não. Porque de repente é o pequeno grupo o local onde você consegue perceber a evasão com maior rapidez. Há também essas perguntas que precisam ser feitas.
Outras perguntas que precisam ser feitas e precisam de respostas é se a mensagem do Evangelho não está sendo tratada de forma a de fato pôr para fora, porque a mensagem é muito dura. Às vezes é isso mesmo, algumas pessoas vão se deslocar e deixar de vir ao lugar de culto porque a mensagem é muito dura para eles. Ok. Vai sobrar o tempo só para dizer para os irmãos o quanto que eu estou feliz aqui. Eu espero que... São muitos painéis durante o dia de hoje, e eu espero ter podido contribuir com os irmãos de alguma forma para a reflexão sobre esse público, essa igreja sem denominação que nós temos no Brasil. E é uma igreja, e é a igreja do Senhor Jesus. São membros do corpo de Cristo, alguns, outros não, mas alguns são membros do corpo de Cristo, são nossos irmãos que não estão comungando conosco. Precisamos saber como é que nós vamos encontrá-lo e que de forma nós vamos encontrá-los. Amém? Ok, Deus os abençoe. Obrigado, pela oportunidade.